Olá, alunos do oitavo ano, professor Esquilache aqui com a nossa aula de ciências. Então, nós vamos começar hoje com o material de estudos, né, que vocês receberam a apostila, né, da Secretaria da Educação, que pegaram na escola, tá? Então, nós vamos começar com esse texto aqui, né, as várias configurações das famílias brasileiras. Então, vamos ler esse texto. Vou fazer aquela interpretação que eu sempre falo em sala de aula, ler, entender, para depois responder. Então vamos lá. O texto se chama As várias configurações das famílias brasileiras. Não se fazem mais comerciais de margarina como antigamente. Pai, mãe e filhos ao redor de uma farta mesa de café da manhã. O modelo tradicional de família, que em 1995 correspondia a aproximadamente 58% das famílias brasileiras, passou para 42% na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2015. Ou seja, formatos diferentes dessa já são maioria. Mulheres sozinhas com filhos, pais divorciados que constituíram novas famílias, crianças adotadas por casais homoafetivos, entre outras. São algumas das configurações que vemos por aí cada vez mais. Para conhecê-las melhor, entender como se relacionam entre si e com as demais, e descobrir de que forma isso impacta a educação das futuras gerações, Crescer, que é uma revista, fez um levantamento nacional com 2.137 pais e mães de crianças de 0 a 8 anos, apoiada pelo Núcleo de Pesquisa da Editora Globo do Rio de Janeiro. O resultado você confere agora. Embora haja mais diversidade na composição dos lares, conversar sobre isso com os filhos ainda é tabu, especialmente para a família tradicional. Por exemplo, 62% das pessoas que responderam à pesquisa acreditam que ainda não chegou o momento certo. 5% não querem influenciar a criança ou não se sentem confortáveis. Para o psicanalista Paulo Roberto Sicarelli, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o novo sempre assusta porque desconstrói certezas. Foi assim que a entrada da mulher no mercado de trabalho e mais tarde com a lei do divórcio, com a lei do divórcio. Admitir que outros modelos de família são possíveis questiona a solidez da família da minha afirma. É como se a desvalorizasse, mas varrê-los para baixo do tapete, segundo os especialistas, não parece eficaz nem construtivo. Significa limitar a educação da criança à experiência daquela família, em vez de fazê-la pensar além da sua realidade, diz a psicóloga e educadora sexual Ana Canossa, de São Paulo. Isso não ajuda na construção de uma sociedade igualitária completa. Tanto que a pesquisa mostrou que 37% dos filhos de mães solo já sofreram preconceito por sua configuração familiar não tradicional, assim como 29% das crianças em família homoafetiva, 26% das adotivas e 18% daquelas que têm pais separados. Entretanto, na opinião de 69% dos respondentes, os pequenos conseguem lidar bem com a situação. Ela defende que os pais estejam preparados para tirar as dúvidas à medida que surgirem e recomenda construir as respostas junto com os filhos, o que vale para todos, não importa a configuração familiar. Por exemplo, por que você está querendo saber isso? Você conhece alguma família diferente da nossa? E como ela é? E então explicar que cada família é de um jeito e as pessoas podem escolher como querem viver.
O movimento pelo Dia da Família nas instituições escolares contribui muito para falar das possibilidades de configurações, diz Denise. De acordo com a pesquisa, mais da metade das escolas, 57%, celebra a nova data, mais democrática, em que todos os cuidadores, avós, padrastos, tios, etc., se sentem acolhidos. Ainda assim, em 78% das instituições, o Dia das Mães e o Dia dos Pais ainda são comemorados separadamente. Junto, separado e misturado. Não só pode, como é cada vez mais comum. De acordo com o IBGE, o número de divórcios quase dobrou entre os anos 2000 e 2010. Miguel não era o único filho de pais separados da sala de aula, quando, aos 4 anos, apresentou para os amiguinhos um desenho da própria família. Lição de casa estratégica encomendada pela professora. Leia mais no quadro. Ele nunca perguntou por que o pai e a mãe não moram juntos, diz a administradora Larissa Marques, que se mudou para a casa da mãe quando Miguel tinha 9 meses. A chegada do bebê foi definitiva para o término do casamento com o empresário Luiz Gustavo Almeida. Ela é a prova dos 9. Para muitos, vale ressaltar, porque coloca em teste o compromisso do casal com o projeto de família. Há muitas questões emocionais envolvidas, como avalia a terapeuta de casais Ana Canossa. É preciso desenvolver a maternidade e a paternidade, enfrentar todos os desafios de uma relação a três, como sentir-se excluído, menos amado e etc. Além de negociar valores para a educação e cuidados com a criança. Toda participação é bem-vinda. Até a década de 60, os papéis de gênero eram bastante definidos na organização familiar tradicional. O homem, provedor, trabalhava fora e não costumava se envolver em assuntos domésticos, como a criação dos filhos. Essa era a principal tarefa da mulher, a rainha do lar, que dava conta da faxina e da rotina das crianças. Os tempos são outros. Em 2015, segundo o PNAD, as mulheres chefiavam 40% das famílias brasileiras. Na pesquisa de Crescer, a resposta para a pergunta de múltipla escolha, quem trabalha na sua casa, mostrou que os pais trabalham em 78% das casas e as mães em 74%. Deixar as crianças com os avós é uma opção menos estressante para os pais, segundo os cientistas da Universidade de Melbourne, na Austrália. Além de ser mais barato e flexível que uma creche ou uma babá, eles se sentem mais seguros, porque compartilham a parte emocional com esses cuidadores familiares. Não é de surpreender, portanto, que a participação dos avós na criação dos netos apareça em 31% das famílias pesquisadas por Crescer. Sobe para 45% no caso de pais separados. E quando não participam, geralmente é porque moram longe, 38%, ou trabalham fora, 27%. Entre as famílias de mãe solo, 41% das crianças também moram com os avós e quase metade deles, 44%, sempre interferem na educação. Há vantagens e desvantagens, ambas desconhecidas, da designer Thaís Leão, que vive sozinha com o filho Vicente, de 4 anos, em um bairro distante da sua família. Assim como grande parte, 43%, das mães solo desse levantamento exclusivo, ela nunca morou com o pai da criança, fruto de uma relação casual. Cerca de 48 mil crianças e adolescentes estão em abrigos no país, à espera de uma família, segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. De acordo com a pesquisa de Crescer, os motivos de quem adota variam.
39% sentiram vontade mesmo tendo filhos biológicos. E 35% tiveram dificuldade para engravidar por conta de um dos membros do casal, entre outras razões. Apenas 2% dos pais ou mães não pretendem contar ao filho sobre a adoção. Por outro lado, 68% revelaram antes dos 3 anos de idade da criança. Mesmo em 2018, problemática e desajustada são adjetivos bem gastos para se referir às crianças com arranjos familiares não tradicionais. Ainda há tabu e desconhecimento sobre o assunto, acredita a psicóloga Vera Zimmermann, da Unifesp. Assim como todos os especialistas ouvidos pela reportagem, ela é categórica ao afirmar: o que afeta a saúde psíquica e o desempenho escolar do filho não é a composição familiar, mas a dinâmica entre seus integrantes. Ou seja, a diversidade de configurações, mães solo, pais homoafetivos, divorciados, etc., não traz distúrbios diferentes dos que já acontecem no modelo da família tradicional. Qualquer pessoa satisfeita e segura em seu ambiente familiar será mais estimulada em todas as áreas da vida, como conclui Benjamin, filho de Kira e Rosana, no alto dos seus 8 anos. Sem carinho, se tem carinho, é tudo igual. Esse texto foi retirado, então, as várias configurações das famílias brasileiras. Revista Crescer. Então, agora, a partir desse texto, vocês podem desenvolver as atividades que estão na apostila. Bom, então vamos lá. Unidade temática, vida e evolução. Qual que é o objetivo aqui dessa unidade? Reconhecer a fertilização in vitro como uma alternativa para a constituição de famílias. Então, o texto base dessa unidade, ele aborda as diferentes configurações da família brasileira. Com o avanço da ciência e da medicina, é possível a constituição de famílias de diferentes formas, mesmo que para isso os bebês tenham que ser produzidos em laboratório, né? Produzidos, vamos entender melhor isso. Você já ouviu falar de bebê de proveta? Leia o texto a seguir, vamos ler juntos, né? O texto a seguir para conhecer um pouco mais sobre a fertilização in vitro, uma técnica que possibilita a realização do sonho de ter filhos, até mesmo para pessoas que não podem engravidar naturalmente. Os 40 anos do bebê de proveta, 25 de julho de 2018. Isso foi uma reportagem que saiu no jornal O Globo, tá? Dia 25 de julho de 1978, há exatos 40 anos, foi marcado por uma revolução na medicina, o nascimento do primeiro bebê de proveta do mundo, Louise Brown, numa cidadezinha no interior da Inglaterra. De lá para cá, uma revolução ainda maior ganhou espaço, com grandes avanços diários. Estima-se que desde que a menininha inglesa veio ao mundo, mais de 8 milhões de pessoas tenham nascido por meio de fertilização in vitro, FIV, anunciou este mês a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia. Em países como a Dinamarca, por exemplo, 9% da população atual são fruto da técnica. Nesses 40 anos, as mudanças no método foram tantas que traçar um paralelo entre o que é feito hoje com o que foi experimentado há 4 décadas é como comparar uma bicicleta com um automóvel, diz o especialista Márcio Kozlowski, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Enquanto a mãe de Louise, Leslie, precisou ter a barriga aberta em uma cirurgia com anestesia geral para que os médicos pudessem coletar seus óvulos, hoje uma mulher que tenta a fertilização in vitro faz tudo sem qualquer corte, por ultrassom transvaginal, desde o acompanhamento da estimulação dos óvulos até a coleta propriamente dita. Bem, depois do que a gente leu, né? Vamos entender aqui, ó.
o que que é essa fertilização in vitro? In vitro quer dizer que no vidro, que é essa estrutura aqui, ó, que ela se chama placa de Petri. Nossa, fugiu o nome. Placa de Petri, tá? Então, o que acontece? Então, primeira coisa, a mulher recebe uma injeção de hormônios, né, para ela produzir, né, os óvulos. Então, é uma produção de óvulos com estímulo ovariano controlado através dessa injeção de hormônio. Então, a partir disso, os óvulos vão ser produzidos pela mulher. Lembrando que o óvulo precisa ser fecundado, o óvulo da mulher precisa ser fecundado pelo espermatozoide do homem, para aí sim formar uma célula zigoto, para aí produzir o embrião e o bebê se desenvolver. Então começa com a produção dos óvulos, a coleta desses óvulos lá no ovário da mulher. Depois tem a obtenção de amostras de sêmen. Então é feito o recolhimento do sêmen do homem. E aí depois, nessa plaquinha aqui, os óvulos e os espermatozoides serão juntados, né? Eles vão ser juntados e ocorrerá a fertilização. Então essa célula começa a se dividir, lembra? De um dá 2, 4, 8 e aí vai. E aí vai formar um embrião. E aí esses embriões são transferidos para dentro do útero, que aí ele vai se colar aqui na membrana do útero e aí vai começar a desenvolver, começa o processo da gestação. Então, isso é uma fertilização in vitro, onde o óvulo vai encontrar o espermatozoide fora do corpo da mulher, que é o natural, é o normal. É feito em laboratório porque é feito todo um procedimento esterilizado para não ter contaminação, não ter perigo de contaminar e perder essas células que foram utilizadas para essa fertilização, certo? E aí vem a pergunta. Primeira pergunta: você ou alguém da sua família conhece alguma pessoa que nasceu por meio de alguma técnica de fertilização in vitro? Então tá aqui. Eu conheço um casal que teve trigêmeos. E tem um casal também muito famoso na TV, hoje eles não estão mais juntos, estão separados, né? A Fátima Bernardes e o William Bonner, que eles apresentavam o Jornal Nacional, hoje é só o William Bonner que apresenta. Eles também tiveram trigêmeos. E, se eu não me engano, eles fizeram essa fertilização aqui em Ribeirão Preto, que tem uma parte muito forte, né, muito competente nesse setor. Tá? Então, se vocês têm alguém, né? E geralmente por que trigêmeos? Porque são colocados vários embriões, tipo assim, coloca 5 embriões para ver se um vinga. Só que às vezes, desses 5 embriões, 3 vingam, 4 vingam, ou 2 vingam, entendeu? Por isso que geralmente quem faz esse tratamento sabe que existe a possibilidade de nascer gêmeos, trigêmeos ou quatrigêmeos, ou até, se os 5 embriões que foram colocados vingarem, vão ser 5 crianças aí, 5 gêmeos, tá? Agora explique o que é e como é feita a fertilização in vitro. Então nós já vimos naquele esquema lá, né? Então eu peguei um outro, só para enriquecer um pouquinho mais, inclusive de uma empresa aqui, ó. Essa minha empresa é uma clínica que faz essa fertilização. Então, como eu disse, é feita uma estimulação hormonal para o desenvolvimento dos folículos. Folículo é o que vai produzir, onde ficam os óvulos, tá? É, os folículos que vão se transformar, ou folículos ovarianos, que vai dar origem aos óvulos. Então, é dada uma injeção, aí vai produzir o ovário, o óvulo lá no ovário. Aí esse óvulo vai ser coletado lá no ovário, vai ser feito, como eu disse lá no outro esquema, a coleta do espermatozoide. Aí essa imagem é legal. Como é que ocorre? Vai ocorrer a fertilização de cada óvulo com um espermatozoide. Então, o espermatozoide ele é coletado com uma micropipeta, porque o espermatozoide é uma célula e é microscópica, ele é coletado e colocado dentro do óvulo para ocorrer a fertilização. Incubador é onde esse processo ocorre e aí vai desenvolver os embriões. Com os embriões desenvolvidos, eles vão ser acrescentados, né, transferidos para dentro do ovário, né, o útero, desculpa.
ovário não, do útero. E aí ele grudando na parede do útero, aí vai desenvolver o bebê, certo? Então é a mesma coisa que eu falei antes, mas é um esquema diferente aqui para vocês entenderem, para quem não entendeu do outro. Agora nós vamos ler um outro texto que para poder responder as próximas questões. Bem, lendo agora um outro texto, reprodução humana assistida cresce 18,7% em 2012. Desculpa, em 2018. Isso veio lá do portal da Anvisa, né, do governo federal. Dados inéditos da Anvisa mostram que o número de fertilizações por meio de inseminação artificial vem crescendo no Brasil. De acordo com o relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, o CISEMBRIO, em 2018 foram realizados 43.098 ciclos de fertilização in vitro contra 36.307 em 2017. A comparação entre os 2 anos resultou em um crescimento de 18,7% na quantidade de procedimentos. O ciclo de fertilização in vitro ocorre quando a mulher é submetida à produção, estímulo ovariano e retirada de oócitos, células reprodutivas femininas, para a realização da reprodução assistida. O estado de São Paulo foi o que mais realizou ciclos, chegando a 20.170, o que representou 46,8% do total do país. Em segundo e terceiros lugares, respectivamente, ficaram os estados de Minas Gerais, 4.221, e Rio de Janeiro, 3.959. Pronto. Agora, baseado nesse texto, vamos responder. De acordo com o texto, qual foi o número de ciclos de fertilização in vitro realizado em 2018? Gente, basicamente essas perguntas que ele está fazendo aqui, tá? Ele está pedindo para você fazer uma interpretação de texto. Então eu li o texto para vocês podem ter lido antes também, pode ler de novo, você vai interpretar. Então isso aqui é uma interpretação para poder responder. Então, a partir do texto, qual foi o número de ciclos de fertilização in vitro realizado em 2018? Eu pus até a resposta completa aí. De acordo com o 12º relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, o CISEMBRIO, em 2018 foram realizados 43.098 ciclos de fertilização in vitro, contra 36.307 em 2017. Quer dizer, você percebe que cada ano que passa, esse é um procedimento, é um método muito utilizado para as mulheres, né, a família, né, o casal que quer ter filho. Agora, o que é o ciclo de fertilização in vitro? O ciclo de fertilização in vitro ocorre quando a mulher é submetida à produção, estímulo ovariano, e retirado de oócitos, que são células reprodutivas femininas, para a realização de uma reprodução humana assistida. O que é uma reprodução humana assistida? É colocar na plaquinha o óvulo e dentro do óvulo inserir o espermatozoide para depois ocorrer a fertilização, né, a fecundação, e aí desenvolver o embrião e esse embrião ser colocado lá dentro do útero, certo? Agora, isso aqui o que tem de ciências? Isso aqui é interpretação de texto, né? Mas vamos lá. A secretaria mandou a apostila, a gente trabalha com ela porque aí todo mundo tem acesso. Qual foi o segundo estado brasileiro que mais realizou ciclos de fertilização in vitro? O estado de São Paulo foi o que mais realizou ciclos, chegando a 20.170, o que representou 46,8% do total do país. Em segundo e terceiros lugares, respectivamente, ficaram os estados de Minas Gerais, com 4.221, e do Rio de Janeiro, com 3.959. Certo? Então, é isso, gente. É esse o material, né? Esse estudo rápido aí sobre fertilização in vitro. Nós vamos dar continuidade às próximas atividades em breve, tá? Mas por enquanto é isso. Um abraço e bom trabalho do professor Esquilaci. Tchau.